Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Neste mês de dezembro, comemoramos o Natal. Porém, muitos não sabem o que realmente significa o Natal. O que de fato comemoramos no Natal? O verdadeiro sentido do Natal é distorcido pelas grandes produções de Hollywood. É muito comum agora você ligar a TV, ou mesmo você que possui Netflix, TV a cabo, enfim, encontrar muitos filmes sobre Natal. Em todos esses filmes, você vai encontrar histórias com finais felizes, histórias de amor, de reconciliação, de valores bons. Entretanto, poucos destes filmes contam o verdadeiro significado do Natal. O Natal se transformou ao longo dos anos em uma grande festa, onde a essência desta festa se encontra em fazer o bem. Neste período, as pessoas trocam presentes, estendem a mão para o outro, perdoam os que lhe feriram ao longo do ano. As famílias se reúnem e dividem a mesa. Isso tudo é bom, isso tudo é agradável, isso tudo é gostoso. Essa atmosfera, né, que envolve essa data chamada Natal. Uma data, então, por isso, muito apreciada por todos. E, às vezes, até muito esperada, né, por todos, principalmente pelas crianças, né, que anseiam, na chegada do Natal, receber um belo presente, né? Entretanto, o significado real do Natal, a sua verdadeira razão de existir, acabam sendo esquecidas por grande parte das pessoas. E às vezes, até mesmo das famílias cristãs. Portanto, eu quero deixar claro, o Natal é uma festa cristã. E esta data, ela só tem significado para os cristãos, para aqueles que reconhecem que Jesus é o Cristo, o enviado de Deus para salvar o mundo. Para os não cristãos, é uma data festiva, onde o bem é comemorado, é celebrado. E por ser uma data festiva, para muitos é apenas mais uma razão, ou poderíamos dizer aí uma desculpa, para beber e comer exageradamente. Para outros, uma desculpa para se prostituir. Afinal, é dia de festa. E toda festa, para aqueles que não temem a Deus, só é festa quando termina com bebedeira e sexo. Basta a gente olhar para as noites nas comunidades, em geral, de funk. Recentemente, vivemos uma tragédia em Paraisópolis, aqui próximo de nós, por causa de uma dessas festas de funk. Hoje à noite, por volta, acho que de umas 3 da manhã, eu acordei com alto barulho de uma dessas festas de uma comunidade próxima da onde eu moro. Essas festas são regadas, se assim posso dizer, de drogas,
de bebidas, promovidas por pessoas que têm interesse de vender a droga, de vender bebidas. Festas que as jovens que lá estão se prostituem em meio às músicas tocadas, e que no final da manhã nem sabe com quantos homens se prostituíram durante a noite. E depois, muitas vezes, a gente ainda vê as pessoas defendendo essas festas como se fossem coisas boas, puras, santas. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Porque muitas vezes, para as pessoas que não têm temor algum a Deus, festas são apenas lugar de beber, comer e, se possível, terminar numa relação sexual com alguém. E por isso o Natal tem muitas vezes sido distorcido por muitos desta mesma forma, porque vira apenas mais uma desculpa para uma grande festa, para uma noitada. É por isso que nós temos aqui falado a respeito do Natal, deste significado, desta importância. E eu espero que tudo isso possa mover cada família aqui representada, que na noite do Natal, por um momento você possa parar, reunir sua família e lembrá-los por que estão ali festejando, celebrando. Para nós cristãos, o Natal tem um significado muito especial. E hoje nós vamos voltar na história, através da palavra de Deus, e vermos qual o significado do Natal. A história nos ensina que o rei Jesus nasceu na época do imperador César Augusto. E quero então ler com vocês Lucas capítulo 2, verso 1 ao 7, nesta manhã, onde narra este acontecimento. Diz assim o texto da palavra de Deus, você pode acompanhar pela tela. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Esse recenseamento foi uma obra muito grande, porque o Império Romano ele era imenso. O Império Romano dominava quase todo o mundo, então conhecido da época. César Augusto, o imperador, ele queria alistar o povo para facilitar a cobrança de impostos. Assim ele poderia aumentar o seu poder e desta forma também o seu império. César Augusto, ele começou a reinar após a morte de seu tio-avô, Júlio César, no ano 27 antes de Cristo, e ele reinou até o ano 14 depois de Cristo. Ele foi um sábio administrador e famoso organizador do Império Romano, especialmente das forças militares e da sua guarda pessoal. Como imperador, ele ganhou muitas batalhas e conquistou muitas terras para o seu império. Ele foi
um grande imperador e um excelente administrador. Sendo dessa forma estimado por muitos no império, criou um sistema de governo que os seus súditos o respeitavam. Ele foi, então, chamado de rei benevolente. Para Roma e os romanos, foi um magnífico imperador. Para os judeus e cristãos, foi um grande problema. César Augusto, ele era pagão. Podemos dizer assim, um descrente convicto, né? Ele adotou para si mesmo o título de Augusto, que quer dizer majestoso, sublime, divinamente reverenciado. E ele se apossou ainda também indevidamente do título do Messias. Ele afirmava ser o Salvador do mundo. Muitas pessoas achavam que ele era realmente o próprio Messias, aquele que iria colocar todo debaixo do seu reino, do seu cuidado, debaixo do seu poder. E ainda César Augusto tomou para si o título de sumo sacerdote. Ele afirmava ser o cabeça de todo culto religioso. Ele criou templos para ser adorado. Ele era um anticristo, uma pessoa que trabalhava contra Deus. Esse era o cenário histórico quando Jesus nasceu. Então, o Messias nasceu quando o imperador de Roma subjugava os israelitas, os judeus, e se declarava ser o próprio Messias, o próprio Salvador. Desejava ser adorado e reconhecido dessa forma. O imperador César Augusto, ele desejava também colocar todas as pessoas e todos os reinos possíveis debaixo do seu poder, do seu controle. E é por isso que ele decreta o recenseamento. Ele queria saber quem eram as pessoas do seu império, onde elas moravam, quanto elas ganhavam, se elas possuíam propriedades ou não, quantos filhos elas tinham. Com isso, ele pretendia era ter um controle melhor sobre os impostos arrecadados e o domínio sobre todas as regiões que o seu império alcançava. E com isso poder ser mais estratégico nas suas ações. Um imperador pagão que queria ser reconhecido como um Deus, o Salvador, o Messias, que desejava ter o controle de tudo e de todos que estavam debaixo do seu império. Mas, preste atenção nisso, de fato, ele foi um peão nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus a quem Jesus Cristo chama de Pai, para a realização do projeto de Deus. Vocês percebem essa coisa? Percebe, né? Ele queria ter domínio de tudo, mas não consegue perceber que, na verdade, ele está debaixo do domínio do Deus vivo. E que o que ele estava fazendo era tudo, na verdade, algo necessário e desejado por Deus para que o projeto de Deus, o nascimento do Messias na cidade de Belém, pudesse se concretizar.
concretizar. De fato, ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus, achando que ele era o próprio Deus dominando tudo. César Augusto, ao publicar o decreto de recenseamento, estava fazendo a vontade de Deus. Através desse decreto, José e Maria precisaram viajar de Nazaré até a cidade de Belém. Uma viagem de 140 quilômetros. E assim se cumprindo a profecia de que o menino nasceria em Belém, conforme já havia sido anunciado pelos profetas. O que aprendo deste fato histórico? Eu tiro duas lições. Primeira, somente Deus é Deus. Somente Deus é soberano. Deus mostrou ao mundo que só Ele é Deus que tem controle de toda a história nas mãos, que governa todas as coisas, inclusive o coração e o pensamento dos homens, para mover um imperador chamado César Augusto para realizar aquilo que era necessário para a concretização do projeto que Deus já havia anunciado e profetizado. Só Deus pode fazer estas coisas. Só Ele merece, portanto, toda a honra, toda a glória e adoração. César Augusto era só um homem que estava sonhando demais. A segunda lição que eu aprendo é melhor me unir a Deus e ao seu projeto do que tentar viver os meus projetos. César Augusto tentou fazer o seu nome grande, viveu para os seus projetos pessoais. Ele trabalhou, ele se esforçou para que todos reconhecessem ele como Messias, como Salvador, para que todos o cultuassem. Ele estava preocupado com a sua imagem, com o seu projeto pessoal de reino. Mas, por não ter se unido a Deus e reconhecido quem de fato ele era, e que só era homem, e que era um pecador, por ter vivido tentando construir o seu próprio reino, o final da história é que ele não desfrutará do projeto do reino de Deus, no qual ele acabou sendo instrumento para a própria concretização da vontade de Deus. E por isso, o seu destino é a morte eterna. Porque quis ser o próprio Deus, em vez de se colocar como servo de Deus. Por isso eu aprendo que melhor é me unir a Deus e ao seu projeto do que tentar viver os meus projetos. Por outro lado, todo aquele que se une a Deus e ao seu projeto em Jesus, este viverá e desfrutará da vida eterna, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Embora eu goste muito desse texto, eu quero dizer uma coisa desse versículo. Eu vou abrir aqui um parênteses. Pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa dizer que Deus age em todas as coisas, sejam elas boas ou más, com o fim de que sua igreja se torne pronta para o noivo. Não trata este verso de que todas as coisas cooperam para o nosso bem individual.
como muitas vezes nós tentamos, né, fazer com que ele se encaixe nisso. O texto está dizendo que Deus está no controle de todas as coisas macros da história deste mundo, trabalhando por todos os santos, para que o seu plano, o seu projeto, o seu reino, aquilo que ele sonhou desde antes da fundação do mundo, se estabeleça, se realize. Portanto, eu afirmo, é melhor estar unido a Deus e desfrutar da vida eterna que está prometida em Cristo Jesus. Porque na nossa vida individual, muitas vezes, coisas acontecem e acontecerão que, na verdade, se você analisar, não coopera para o seu bem individual. Como você pode dizer para alguém que ver o seu filho, sua filha, tendo que enfrentar uma luta contra um câncer, é algo bom? Isso é a vontade de Deus para a tua vida. Isso vai cooperar para o bem da sua vida. Como você pode dizer para alguém cujo filho se acidentou e faleceu e dizer para ele que, meu irmão, não se preocupa porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor? Há coisas que estão fora da nossa alçada. E as coisas que não há respostas, e nós precisamos admitir que não temos as respostas. Mas que você não pode pegar um verso deste e chegar para alguém e simplesmente jogar para ele e dizer, não se preocupe, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a pessoa pular em você e te esgoelar, você diga para ele, pode me esgoelar porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que o texto está dizendo é que Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o seu propósito, estabelecido lá antes da fundação do mundo. Portanto, não pegue versos em pedaços, leia o contexto, entenda o que Paulo está dizendo dentro de todo o contexto. Bom, fecho aqui volto para nós, para o Natal. A história do Natal, a história do nascimento de Jesus, nos ensina que o Rei Jesus nasceu na simplicidade. Diz Lucas, capítulo 2, versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O dia chegou, Maria deu à luz, o filho de Davi nasceu. Aquele que veio para apacentar o povo de Deus para todo o sempre. Jesus, o descendente do trono do rei Davi. E ao mesmo tempo, o filho do Deus vivo, nasceu como prometido pelos profetas. Um menino de tal grandeza, descendente do trono de Davi, filho do Deus vivo, onde deveria nascer? Certamente em um palácio. Eu penso que qualquer um de nós pensaria nisso, né? Rodeado de riquezas, empregados. Entretanto, aquele que nasceu para reinar sobre Israel e sobre toda a criação,
ele não foi encontrado em um berço de ouro. Ele não foi gerado por nenhuma família nobre e rica, abastecida materialmente. Sequer pôde nascer em um quarto de uma hospedaria. Não. Jesus nasceu em uma manjedoura. Um coxo. Um local feito para colocar a comida dos animais. Ele nasceu cercado de simplicidade e viveu toda a sua vida na simplicidade. Jesus nasceu contrariando as expectativas do povo de Israel. O povo esperava um Messias, que fosse um líder político, para expulsar os romanos. Alguém nobre, do trono de Davi. Mas em vez disso, ele foi rejeitado pelo mundo e pregado pelos romanos, em uma cruz. Ele nasceu em uma estrebaria cercado por animais, porque não havia lugar para eles na hospedaria. As hospedarias estavam lotadas, com os soldados romanos e com as diversas pessoas que haviam descido, assim como José, né, e Maria haviam ido para Belém, a fim de se apresentarem para o recenseamento. Ninguém na cidade de Belém, ninguém ofereceu a José e Maria o seu quarto, numa hospedaria, vendo que ela estava grávida já, próxima de dar à luz. Ninguém foi solidário naquele Natal com esse casal. Ninguém sequer se dispôs a dividir o quarto. Porque não havia lugar algum, talvez eles poderiam dizer, não, mas se nós dermos o quarto, também nós não temos um lugar para nos hospedar. Mas sequer dividir o quarto com eles. Ninguém teve compaixão naquela noite do Natal, do primeiro Natal. Ninguém se compadeceu de José, de Maria, ou do pequeno menino Jesus que estava para nascer. O Messias nem... Oi. Diz que o microfone está dando problema, tá? Então, eu vou ficar com 2 microfones, tá bom? Ninguém naquela noite teve compaixão. O Messias, no dia do seu nascimento, não foi acolhido pelos homens. O único lugar que ofereceram para o casal descansar da viagem foi na estrebaria com os animais. Jesus nasceu lá, não porque ele escolheu, porque ninguém os acolheu. As pessoas rejeitaram o Messias antes mesmo dele nascer. No primeiro Natal, não houve festa na terra. Penso que os sentimentos estavam todos confusos, mas certamente houve grande festa no céu. O Salvador prometido nasceu, o Cordeiro de Deus nasceu, e através da sua morte na cruz, o pecado do mundo seria pago. A humanidade e a criação, então, agora reconciliada com Deus. Paz na terra e aos homens, proclamaram os anjos. Jesus nasceu. O céu festejou a reconciliação de todas as coisas, quando viu o Deus Filho nos braços de Maria. É Natal, nasceu o Salvador. José e Maria, por outro lado, não estavam confortáveis. Não havia um colchão para eles descansarem o corpo e para Maria poder dar à luz. Entre a alegria de dar à luz, imagino que
havia um sentimento também de tristeza por não terem sido acolhidos por nenhuma família, por nenhuma hospedaria, naquela situação em que se encontravam. O pequeno Jesus nasceu e com certeza Maria se alegrou com a vinda do Messias, o Salvador, e por ter sido escolhida por Deus para tamanha honra. Mas também imagino que seu coração estava dividido em tristeza, porque ela tinha nas mãos o Filho de Deus, uma criança gerada pelo próprio Espírito no seu útero, e que tudo que ela podia oferecer a esta criança era o coxo, uma manjedoura, um lugar que era alimento dos animais. Imagino o coração de Maria. Qual mãe se sentiria feliz em colocar seu filho num coxo? E ainda, como eu disse, Maria ciente de quem era esta criança. Você consegue imaginar uma estrebaria? Muitos de nós nascemos e crescemos na cidade e não somos muito acostumados a isso. Se você já foi talvez em algum sítio, já viu, ou pelo menos já pôde ter uma noção do que é. Agora imagine um lugar, tenta imaginar isso, a estrebaria, é um local afastado da casa do dono da fazenda, do sítio, uma casa normalmente de madeira velha, separada para se colocar os animais, um lugar cheio de palha, cheio de feno, um lugar normalmente cheio de estrume, porque os animais acabam, por fazer ali suas necessidades. E aquele local normalmente cheira mal, porque o estrume que ali é feito fica por ali, vai secando. E nós sabemos que onde há esterco, há estrume, logo há moscas. Este é o lugar que Jesus nasceu. Não tinha energia elétrica, não tinha luz, não tinha banheiro, uma suíte, não tinha um lugar para lavar as mãos. Ali nasceu o homem que morreu por nós numa cruz. Ali nasceu o Filho de Deus. E da mesma forma eu quero destacar aqui duas lições dessa verdade histórica do nascimento de Jesus. E a primeira delas é que a essência da vida não está no ter. A vida, ela não consiste no que conquistamos materialmente, não se encontra nos bens alcançados, nos títulos universitários, nem nos prêmios Nobel que possam ser alcançados. A vida não se concretiza de fato em nós, enquanto vivemos na tentativa de construirmos nossa própria história, de fazermos nosso nome grande, mas ela se concretiza em nós, quando tentamos construir a existência do outro na história, quando abrimos mão da grandeza para servirmos o nosso próximo. É isso que eu aprendo ao olhar para aquele menino na manjedoura, que abriu mão da sua glória, conforme foi cantado, para se fazer servo e morrer pela humanidade. A segunda lição que eu aprendo a olhar é que a vida é simples, enquanto se vive na simplicidade. Jesus anunciava já em seu primeiro dia de vida que a vida se vive na simplicidade. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para morrer por todos, a fim de que muitos vivam através de sua morte.
Ele nasceu e viveu na simplicidade, pois compreendia que a vida humana não pertence ao homem, mas sim àquele que lhe deu a vida, o Criador. Portanto, abra mão de si mesmo para viver em unidade com Deus. Abra mão de si mesmo para viver a missão que Deus confiou a você. E as pessoas que abrem mão de si agradam a Deus. Agora, as pessoas que não abrem mão de si, que estão tentando viver agradando a Deus a partir dos seus próprios esforços, acabam se tornando pessoas religiosas, injustas, muitas vezes chatas, incompreendidas, amargas. Entende? Viva abrindo mão de si mesmo para o seu próximo, e você vai acabar agradando a Deus. Mas se você não abrir mão de si e tentar viver agradando a Deus sem abrir mão de si, você não vai conseguir isso. Viva de forma simples, abra mão de si. Eu quero concluir dizendo então, o Natal é a época em que comemoramos o nascimento do Salvador. Festejar o Natal, o nascimento de Jesus, só tem sentido para aqueles que se rendem a Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador de suas vidas. Em Jesus, Deus se esvaziou da sua divindade para habitar entre nós e morrer por cada pecado de cada um de nós. Ele deixou os braços do Pai e veio para cumprir a promessa do Pai. Ele é a promessa do Pai. Ele é a boa notícia. Sem o seu sacrifício, estávamos todos condenados à segunda morte. Por isso, o Natal é tão importante para nós, porque nesse dia, recordamos o nosso Salvador nasceu. A vida eterna é uma realidade para todo o que nele crê. Ela está ao alcance, porque o Salvador veio, morreu por nós, e mediante a fé nele, em Jesus, o Cristo, nós nos apropriamos da sua vitória. Que você tenha um ótimo Natal, abençoado. Que Jesus seja sempre o seu Salvador e Redentor. E na noite de Natal, pare e fale à sua família, aqueles que estiverem com você nesta noite, porque o Natal existe. Deus te abençoe. Quero convidar todos a se colocarem em pé. Vamos orar. Estaremos cantando mais um cântico e encerrando. Pai eterno, graças eu te dou, porque de fato para nós cristãos, o Natal é uma realidade. O Senhor na cruz morreu e nos salvou. O Senhor veio, o Senhor nasceu, o Senhor fez-se homem. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Natal, por ter vindo ao mundo, por ter se tornado um de nós, por ter morrido a nossa morte, por ter aberto as portas do céu por meio do teu sangue naquela cruz. Graças te damos e eternamente seremos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.